Bom dia a todos, gostaria de agradecer esse convite muito especial da organização do SBC Espírito Santos, do Dr. Jorge Elias, para falar sobre síndrome do QT longo, quando indicar CDI. Não tenho conflito de interesses para essa aula, então, para começar a discutir a indicação de CDI, é interessante a gente mostrar o que existe nas recomendações e tentar esmiuçar nesses próximos 10 minutos quais são os nossos desafios em cima dessa estratificação. Então, claro que a gente sabe que os pacientes sintomáticos são os pacientes de maior risco e quando já instituídos de terapêutica adequada, esses pacientes precisam de um a mais, que então seria o desfibrilador. Claro que sempre é a ressalva no guideline de que essas considerações devem ser guiadas particularmente ao subtipo de QT longo. Então, nós estamos numa era onde os testes genéticos têm um papel prognóstico e terapêutico importante nessas decisões. Como a gente pode ver aqui nesse fluxograma, também do último guideline de 2017, é que, obviamente, pacientes ressuscitados de parada cardíaca precisam de desfibrilador, já por prevenção secundária. Entretanto, os pacientes sintomáticos, e aqui que vem o nosso desafio, e ou na presença de outros fatores de riscos adicionais. Então, quer dizer, não apenas naqueles com sintomas recorrentes, mas também naqueles com fatores de risco adicionais, nós devemos intensificar o tratamento, ou seja, guiado pelo subtipo genético, né? Então vem o papel importante da genética nesses casos, para então pensar em denervação simpática ou um CDI ou na intensificação de terapêutica, principalmente com bloqueadores de canal de sódio para alguns subtipos. Na síndrome do QT longo, existe também uma parcela de pacientes que vão precisar de CDI a despeito de sintomas, que isso não é consensual, mas existe alguma recomendação no caso de um QTC claramente de mais alto risco. Então, a prevenção secundária não há dúvida, a prevenção primária é que nos chama atenção para os desafios impostos. E o que eu acho mais importante e feliz daquele que não precisou decorar os 15 subtipos de QT, para depois de alguns anos, né, os 15 subtipos de QT foram publicados lá em 2013, 2014, e agora 9 anos depois a gente descobre que a gente tem que desconsiderar um monte de subtipo, que hoje a gente fala praticamente do subtipo 1, 2 e 3, das terríveis calmodulinopatias, e aí de algumas doenças recessivas ligadas à síndrome de nocaute, altamente mortal, aparentemente não cruzamos com nenhuma síndrome de nocaute até agora na nossa instituição, mas também os defeitos em homozigose, no KCNE1, e aí sim, aquilo que era chamado antes de QT5, de síndrome do QT longo tipo 5, passa a em homozigose ainda a ter sua importância, assim como KCN E2, no caso quando a gente investiga algum papel da síndrome do QT longo adquirido, mas as outras formas sindrômicas como Andersen-Tawil e Timothy, e é por isso que então, atualmente o guideline de teste genético, muito recém-publicado, mostra que nós devemos raciocinar dessa maneira. E essa maneira, quando a gente divide em fenótipos, isso guia terapêutica e indicação de CDI. Então, nós temos naquele paciente com diagnóstico de QT longo essas formas mais específicas, 1, 2 e 3,90%, e felizmente essas de mais alto risco, que já vão possivelmente indicar o desfibrilador precocemente, né? As formas menos relevantes, que podem entrar em algum contexto mais específico, como a síndrome do QT adquirido, mas temos sim a CAC-não-C dando a síndrome de Timothy, aqui nesse aspecto com crianças que raramente chegam na idade adulta, a Jervell-Lange-Nielsen também com alto risco arrítmico, portanto, no entanto, com outras características como surdez neurosensorial, e a Andersen-Tawil também com várias características dismórficas que podem nos levar ao diagnóstico. Mas
No topo da tabela vai estar QT2 e QT3, que mantém o intervalo QTC muito prolongado, ou seja, quando você sai do assunto sintomáticos, quais são aqueles que permanecem de muito alto risco? QT2 e QT3. Tá? Isso é para falar da maioria, já que eu disse calmodulinopatia, existem registros pequenos de calmodulinopatia, de tão rara que é a doença, grave e rara, também frequentemente variantes de novo. A nossa rotina será a síndrome do QT longo tipo 1 e 2, em algum ponto a síndrome do QT3, e portanto são nelas que eu vou tentar me concentrar aqui nessa apresentação. Veja quais são a complexidade dos cuidados. Nós temos definição de sintomas muito difíceis, porque o paciente pode apresentar pré-síncope, pode apresentar sintomas desautonômicos, síncope vasovagal, e isso não vai levar o indivíduo a um maior risco de evento cardíaco. Quando a gente fala síncope arritmogênica, em muitos serviços por aí afora, a partir do momento que você tem um diagnóstico de um caso mais complexo de síndrome do QT longo, com sintomas inespecíficos, o paciente logo ganha um loop recorder para saber o momento ideal da indicação de CDI. A mensuração do intervalo QT faz diferença fundamental, já que no topo da tabela nós temos uma diferenciação daqueles que de uma maneira geral são de maior risco, aqueles com QT longo acima de 500 milissegundos, mas exige treino, exige saber que essa medição tem que ser feita em D2, em D2, em V5, que às vezes a gente pode aumentar o ganho, usar o método da tangente, então todos os fatores complicadores da nossa vida e que merecem nosso treino. A disponibilidade do teste genético, porque tá fácil falar que se eu tenho um paciente que tem 1, 2 e 3, sem teste genético, isso gera muito erro, incluindo tudo que a gente tenta colocar para distinguir pacientes com fenótipo de uma ou de outra, como o formato da onda T, o formato do segmento ST, os triggers da arritmia, nada tem característica 100% específica, portanto o teste genético é a melhor maneira de classificar em subtipo esses pacientes para poder indicar melhor nosso CDI. E principalmente toda a intensificação de terapia que o consenso preconiza são com medicações que a gente não tem no nosso dia a dia, né? E aqueles casos assintomáticos, então, que particularmente com síndromes do QT longo tipo 2 e 3, nós temos até uma medida de intervalo QT diferente para alto risco, né? Então, vejam vocês aqui, que em amarelo mais escuro são os pacientes considerados com fator de risco intermediário, com chance de evento cardíaco de 3 a 6% em 5 anos, basta ter um QTC acima de 460, ou seja, ter fenótipo positivo, não é nenhum QTC extravagante, mas se você é QT3, você já tem uma chance moderada, enquanto que aqui no QT1, até 530, né, você tem um paciente de menor risco, menor de 3% em 5 anos, né, então o sarrafo muda mais precisamente do intervalo QT, conforme o subtipo 1, 2 e 3, né? A eficácia dos beta-bloqueadores, então quando a gente fala em intensificar tratamento, a gente também fala, se a gente está com propanolol e não está respondendo, a gente pode passar para um nadolol na síndrome do QT longo tipo 2, onde está mais preconizado ainda o nadolol. Esse trabalho mostra que nós temos um efeito droga específica e que os pacientes com genótipo tipo 2 são preferencialmente aqueles que beneficiam mais com nadolol, mas de qualquer maneira vários outros artigos mostram que a gente não pode usar qualquer beta-bloqueador, então isso dificulta a nossa vida, e quando a gente intensifica tratamento na síndrome do QT3 é com bloqueador de canal de sódio, que não tem na nossa vida, que é a mexiletina, né? Aqui claramente a mexiletina reduz evento e poderia postergar o CDI, mas quando a gente não tem mexiletina, às vezes o CDI tem que vir de uma forma precoce na vida das pessoas. Aqui é um caso de uma paciente que eu consegui tratar clinicamente até o momento, já com 10 anos de follow-up, porque no teste com mexiletina houve uma importante redução do intervalo QT, ficando então naquele intervalo de menor risco com QTC abaixo de 470, né? Então, mas também a gente tem situações que mesmo com o CDI, caso dessa criança, há 5 anos desde que a criança nasceu, a gente praticamente compra medicação a cada 2, 3 meses para essa paciente, porque senão ela toma choque do desfibrilador. Então, mesmo com o desfibrilador, é importante a intensificação terapêutica. Então, eu gostaria de dizer que a indicação de CDI nos pacientes com síndrome do QT longo, a prevenção secundária consensual,
mas falta recursos na estratificação, falta recursos no tratamento, né? E a gente tem o que há de maior custo, que é o CDI, no entanto, na população infantil, nas crianças, nos jovens e adolescentes, a gente também deve tomar muito cuidado com a indicação precoce do CDI, já que esse paciente pode ter fratura de eletrodo, infecção, trombose, e isso uso a longo prazo, estamos cansados de saber que também não é trivial, né? A falta de recurso também recai no fato que o próprio estudo eletrofisiológico é contraindicado para a estratificação da síndrome do QT longo. A experiência nos sintomas e a análise de CG é fundamental, a gente está diante de uma medicina personalizada, onde a gente precisa do teste genético, e a gente tentar realmente rebater um empirismo com o máximo de ciência que a gente puder ter no campo de doenças raras. Gostaria de agradecer a atenção de todos, estarei ademais ao vivo com vocês para as perguntas e respostas e um debate, e também agradecer todo ao meu time e dizer que lá no Incor a gente pode disponibilizar da realização de testes genéticos, é só entrar em contato com a gente, porque nós também agradecemos o apoio do PROAD para esse projeto. Obrigada pela atenção de todos.